Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre a civilização fenícia. A civilização fenícia foi uma civilização italocracia semítica, onde hoje são os atuais Líbano, norte de Israel e Síria. Eles ficaram conhecidos por esse nome por causa de um crustáceo que eles produziam, dando origem a uma cor púrpura, né? Um crustáceo chamado Murex, que foi extinto das praias do Mediterrâneo posteriormente. Então esses fenícios não se consideravam fenícios, e sim cananeus, setentrionais, né? Ou seja, porque eles estavam no norte de Canaã, onde hoje é mais ou menos o atual Israel, né? Mas eles estavam nessas três regiões, os três países, né, que eu falei, né? Norte de Israel e Líbano e Síria. As cidades fenícias foram fundadas por volta do terceiro milênio antes de Cristo. Agora vamos ver a organização social desses caras, dos fenícios, né? Os fenícios se organizavam como toda civilização da antiguidade, os sumérios, os maias, os gregos ou helênicos, né, os antigos gregos, em cidades-estados. Então, para os fenícios era a mesma tipo de organização social, cidade-estado, sendo as mais famosas Sidon, Biblos, Tiro, entre outras, como Arados, né? Não é Arado lá pra puxar, né? Não, é Arado mesmo. O nome da cidade, né? Arado, era numa ilha, né? Uma ilha fortificada, né? Alepo, várias outras cidades, né? Fenícias, né? Eles ficaram muito famosos por causa do comércio, né? Eles tiveram uma competição comercial com os antigos gregos, né? Principalmente no quesito de fundação de colônias. Eles fundaram muitas colônias ao longo do Mediterrâneo, né? Vamos ver algumas. Portugal. Vocês sabiam que Portugal foi fundada pelos fenícios? Pois é. Nunca nos contam na escola, né? Talvez pouca gente saiba, quase ninguém saiba, mas Portugal, quer dizer, Lisboa, né? Foi fundada pelos fenícios em 1200 a.C. Vamos ver outra? Cádiz ou Gadir, né? Cádiz aí, né? Na atual Espanha, também foi fundada pelos fenícios. Olha só, por volta aí de 1104 a.C. Vamos ver outra? A cidade de Cartago, a famosa Cartago, aquela cidade das casinhas, construções brancas, né? Aquelas casinhas brancas que parecem a Casa Blanca atual, sei lá, cidade do Marrocos. Pois é, também foi fundada em 814 a.C. por Tírios, né? Tem até uma história lá, a história da Dido, que ela fugiu porque o irmão lá da Dido tentou matar o rei Pigmaleão. Ela fugiu com uma comitiva. E aí, com a pele de boi lá, eles fundaram lá a cidade de Cartago. Lá que o rei dos Líbios lá, os Jarbas lá, tentou casar com ela e aí não deu muito certo. Lá ela se matou numa pilha funerária.
E aí temos. E aí os descendentes daquela primeira leva, naquela primeira geração da comitiva lá de imigrantes, que dado origem à população de Cartago. Vamos ver outra? Mótia, uma ilha artificial feita pelos fenícios, fundada em 714 a.C. Entre outras que podemos citar aí. Então esses caras aí fundaram várias colônias pelo Mediterrâneo. O auge desses caras foram entre 1200 a.C. e 800 a.C. E o período de expansão da civilização fenícia foi mais ou menos entre 1500 a.C. e 300 a.C. 1200 anos, né? Eles também foram os responsáveis pela invenção do alfabeto de 22 letras, ou seja, dando origem aos alfabetos modernos, né, atuais. Só que o deles só tinham consoantes, não tinham vogais, né? Os gregos depois iriam adicionar as vogais nos alfabetos deles, né? No alfabeto fenício, dando origem ao idioma grego, né? Que depois iria se ramificar aí em vários dialetos locais, né? Como a língua, o grego dórico, jônico, vários outros dialetos, né? O dialeto ático, grego ático, né? Falado aí por causa do isolamento da região montanhosa da Grécia, né? Então aí teve uma ramificação do idioma grego. Mas voltando, tinha 22 letras, mas quem inventou mesmo, quem deu origem, foram alguns trabalhadores lá do Monte Sinai, mineradores de cobre, das minas de cobre do Monte Sinai, que, como não entendiam os hieróglifos, começaram a inventar um sistema lá com escritas abjad. Isso depois daria origem ao alfabeto fenício. Aí depois os gregos, né, passariam para os etruscos passariam para os latinos, ou antigos romanos. Aí depois os latinos, né, antigos romanos, depois da conquista, espalhariam, dando origem aos atuais idiomas, né, as línguas românicas, né, que falam. O que mais? Os fenícios também são creditados à invenção do birreme. E a maior parte do comércio deles era feito por navios chamados galés, ou galeras, né? Aquele navio pequeno, movido a remos, né? Eles dizem que chegaram até onde hoje é a atual Inglaterra, só fazendo comércio. Ou seja, eles eram uma talassocracia, né? Ou seja, aquele governo do mar, igual os minoicos, né? Eles também eram outra talassocracia. E eles ele lá era falado o púnico e a língua fenícia, né? Eles praticavam a religião cananita e eles eram um povo politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Melkarte, Baal, Adonis, vários deuses, né? Eles praticavam um negócio chamado prostituição sagrada, que era algo já arcaico na época deles, né? Um costume arcaico, né? Que era... Esse costume era assim, as sacerdotisas de um templo fenício, do templo fenício, elas se prostituíam, como o nome já diz, prostituição sagrada, né? Dentro do templo, daí o nome, né? Prostituição sagrada. E que mais? Entre os reis mais famosos temos
Iriham, que governou aí por volta de 1000 a.C., e Irão, 969 a.C., e o tal Pigmalião de Tiro, governou aí no século IX a.C., e aí ele teria sido lá assassinado pelo irmão lá, como falei, da Dido, né? Ou Elisa, né? Também é outro nome pra ela, né? Elisa. Depois, em 539 a.C., inicia-se então o tal declínio da civilização, né? Fenícia, eles são conquistados em 539 a.C. pelos persas, né? Por Ciro aí. E Iracaí sendo conquistado depois pelos macedônicos, né? Teve o famoso cerco de Tiro, que levaria aí 7 meses. Ele construiria lá uma ponte, ou um mole que fala, né? Uma ponte entre a terra e o mar, porque Tiro era uma ilha fortificada e o Alexandre não conseguia conquistar Tiro nem a pau. Ele levou acho que uns 7 meses para ele conquistar Tiro. Morreram mais de 2.000 tírios, né, nesse cerco aí. Foi um massacre lá do Alexandre que ele promoveu. Por fim, em 65 a.C., Tiro não, a Fenícia foi incorporada à província da Síria, né, província romana da Síria, né. Então, acho que aí acabou aí a civilização fenícia. Mas esses caras aí, eles contribuíram muito, né? O alfabeto, né? Invenção do alfabeto moderno, as viagens. Depois, uma das colônias, né? Cartago, né? Que seriam descendentes desses tírios, né? Desses fenícios, né? O Rano Grande, né? O navegador. Ele faria uma viagem ao périplo africano no século V, né? Antes de Cristo, a mando do faraó Necho II. Então, os descendentes deles lá, a civilização que descendia da Fenícia, né? Cartago, também eram grandes navegadores. Também competiriam futuramente aí com os gregos, né? Também. Deve estar as guerras greco-púnicas. Então, a Fenícia basicamente é isso, né? O nome até biblioteca, né? Bíblia, né? O nome Bíblia. Vem por causa dessa cidade fenícia, né? Biblos, né? Livros, né? Vem daí o nome Bíblia, né? E é isso aí. A primeira capital foi Biblos, entre 2500 a.C. até mais ou menos 1100 aí, antes de Cristo, e depois acho que seria Tiro, a segunda capital dos fenícios, né? E aí basicamente e depois Biblos, primeiro Biblos, 2500 a 1000 a.C., e depois Tiro, 900 a 550. Então, basicamente é isso aí. O Pigmalião governou entre 820 e 774 a.C., né? E o Ariham, 1000 a.C., e o Irã, primeiro, 969 e 936 a.C. E basicamente é isso.
Eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Curtam, compartilhem. Falou, forte abraço, até mais.